Corte do jaca curtinho, feito de maneira fácil e rápido. Aqui no nosso canal você tem um conteúdo sem enrolação. Então bora lá pro vídeo, aqui quem fala é Scott Barbeiro. E bora agilizar aqui o nosso trampo, fazendo de uma maneira com qualidade extrema. Gente, o corte do jaca curtinho não tem como fazer sem retirar o excesso. Eu nunca vou poder vir aqui, vou passar a zero de uma vez aqui. Então a gente tem que retirar o excesso primeiro. Seja com a tesoura e o pente, ou com algum pente alto. Aqui eu já estou passando o pente de número 4, sabendo que depois eu vou ter que dar uma polida, fazendo a conexão com a tesoura e o pente. Estou passando com o pente 4 aqui, porque o pente 4 me garante que ele não vai fazer uma marca tão forte. Então isso aqui é só para me retirar o excesso e poder fazer meu trampo aqui com tranquilidade, com calma. Esse corte do jaca aqui é um corte curtinho, ou seja, ele é bem lá embaixo mesmo. A gente vai fazer ele de maneira rápida e prática. A gente já vai vir aqui agora, que eu retirei o excesso, para a marcação da zero. Gente, essa marcação tem que ser o mais baixa que puder. Não tem problema se ela ficar um pouco abaixo do nível da orelha, beleza? Depois o corte, na hora que ele estiver pronto, ele vai ficar um pouco acima. Eu vou vir com essa marcação aqui, da zero. Eu posso utilizar essa lâmina desse jeito aqui, porque essa lâmina é um pouco mais grossa. Se fosse uma lâmina fade, que é igual essa máquina aqui, eu não poderia fazer isso, porque senão ficaria uma marca muito forte. Ela ia marcar igual a maquininha de acabamento, e eu não ia conseguir tirar essa marca com facilidade. Como essa máquina é um pouco mais grossa, ela tira pouco cabelo, eu posso vir e virar ela como se fosse uma maquininha de acabamento e fazer a marcação. Ela também não fere o couro cabeludo. Se fosse uma máquina muito fina, com motor muito forte, igual uma máquina de corte, com aquela lâmina fina, que são as lâminas fades, ela ia machucar o couro cabeludo aqui. Então, gente, eu fiz a marcação da zero, ignorando essa falhinha que tem aqui acima da orelha, beleza? Isso aqui é uma falhinha natural. E a gente ignora porque depois a gente vai encaixar o degradê aqui. Fiz a minha marcação e agora eu vou trabalhar com o pente, com a tesoura, igual eu falei com vocês. Eu preciso de fazer essa conexão aqui, porque se eu preocupar com essa conexão depois, eu vou acabar meu corte todo e na hora que eu for fazer a conexão, vai ficar meio que desconectado. E aí eu vou ter que refazer o corte 2, 3 vezes. Gente, isso aqui vai fazer eu ganhar o quê? Tempo e qualidade. Nós sabemos que o corte do jaca curtinho, a gente não pode ficar consertando um buraquinho aqui, um buraquinho ali, porque senão você vai só subir no corte, quando vê que não, ele já não é um corte do jaca curtinho mais. Ele já se torna um degradê normal, faz um mid fade, vamos colocar assim. Depois a gente trabalha as conexões. Do pente 4, gente, eu vou pular direto para o pente de número 175. Eu poderia ter utilizado o pente 3 aqui também. Por quê? A gente faz menos marcações. Quanto menos alavancagem a gente utilizar aqui, ó, menos distância, mais a gente consegue alcançar aquele resultado do degradê mais marcadinho, sabe? E aqui eu vou utilizar o pente 175, que é um 1,5 especial. Eu vou cortar bem abaixo do sombreamento anterior. Vocês podem ver que quando eu passei o pente 4 aqui, ficou meio que uma leve marcação. Bem leve. Vou chegar pertinho aqui para vocês verem. Bem leve. Eu passei a 0 aqui, eu passei a 4 mais ou menos aqui, ó. E aí, um pouco abaixo, eu vou estar passando o pente 175. E eu estou passando ele com a alavanca na metade. Por quê? Porque eu não quero fazer uma marca. Se eu utilizar ele totalmente baixo, eu vou fazer uma marca. Se eu utilizar ele muito alto, eu vou estar passando a máquina demais, porque se eu utilizar ele alto, depois eu vou ter que baixar para metade, depois para baixa. E aí, quanto menos tempo eu gastar aqui, melhor. Se eu ficar passando o pente várias vezes aqui, ó, eu vou tirando cabelo demais, daqui a pouco o degradê vai estar subindo, 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 subindo. E aí, quando vê que não, já virou, foi um mid fade, e já não é um corte do jaca curtinho mais, que é o que a gente está buscando aqui nesse corte. Gente, eu utilizei o pente 175, já baixei ele para baixa, 75 na baixa, e tô aqui fazendo esse polimento.
Eu vou utilizar agora o pente de número 1, vou colocar ele na metade. E, gente, eu não tô com a intenção de tirar essa marca aqui, eu sempre falo isso em todos os meus cortes, porque isso aqui é como se fosse um princípio que você vai utilizar em todos os cortes que você for fazer. Passei a zero embaixo, esquece a marca da zero. Você não tem que ficar preocupado com ela. Você tem que preocupar em clarear o degradê. Você vai clareando, essa marca ela vai sumir automaticamente. Então eu tô aqui com o pente 1 na metade, estou clareando essa região e passando o pente um pouco abaixo da sombra. Se eu fiz um sombreamento aqui, eu não posso passar a máquina 1 dele, eu tenho que fazer abaixo. E utilizando sempre um dentinho da lâmina só, um pedacinho da lâmina. Eu estou utilizando apenas um pedacinho da lâmina, eu não estou encaixando a lâmina toda. Estou aqui, ó. Esse macete aqui, ó, se vai fazer você conseguir fazer qualquer corte sem criar marcações novas. Eu estou passando o A1 aqui, ó, parece que eu não tenho espaço nenhum para trabalhar. Mas eu estou trabalhando com muita cautela porque eu estou utilizando apenas um dentinho da lâmina. Se eu estivesse utilizando a lâmina toda aqui, ó, encaixando ela toda, com certeza eu já teria estragado esse corte aqui e na hora que eu fosse trabalhar aqui eu já teria feito algum buraco. Mas como eu estou tirando como se fosse uma pinça, tipo cabelinho por cabelinho assim, ó, eu estou conseguindo trabalhar com cautela. Feito isso, a gente vai continuando o processo e agora eu vou utilizar ela totalmente baixa e fazendo o mesmo movimento e passando um pouco abaixo, um milímetrozinho de nada abaixo do que eu estava passando. E clareando a região. Olha para você ver que eu não estou preocupado com a zero. Eu não vou ficar aqui na beiradinha da marquinha assim com medo de... Entendeu? Eu estou preocupado com a parte de cima aqui, ó. Se eu estou fazendo uma conexão nessa parte superior. E aí eu vou fazendo com muita cautela. O resultado vai aparecendo gradativamente, aos poucos o resultado vai aparecendo e eu vou conseguindo fazer o meu degradê curtinho. Vocês podem ver que não tem uma técnica mirabolante. É só você eliminar as etapas certas e focar nos pontos certos, você consegue fazer um corte do jaca curtinho. Agora eu vou estar utilizando o pente meio, lembrando que eu não vou passar ele só na parte inferior aqui, ó. Como eu vou trabalhar como se fosse uma pinça, eu vou eliminar qualquer escurinho aqui abaixo da marcação onde que eu quero aqui. Abaixo dessa tonalidade aqui, eu vou trabalhar ele em todas as áreas, como se fosse um pontilhismo, sabe? Então, eu preciso passar o pente meio com a mão muito leve. Eu não posso colocar força. Se eu colocar força, eu vou fazer buraco demais aqui, eu vou tirar cabelo demais. E como esse cabelo é muito fino, eu não posso colocar força. Eu tenho que, ó, leve, movimentos leves e sutis. E aí eu vou conseguindo tirar a quantidade de cabelo que eu preciso da melhor maneira possível. Você passar a mão leve não significa que você vai estar demorando demais no corte. Nós sabemos que esse aqui é um corte que demora muito para você fazer no dia a dia. Mas se você fazer a técnica certa, do jeito certo, e você fazer várias vezes, você vai se acostumando, fazendo do jeito certo. Vai chegar um tempo que esse corte você não vai demorar 1 hora para fazer, 2 horas, 1 hora e meia. A gente sabe que esse corte aqui garra, principalmente quando essas pessoas querem fazer esse corte aqui numa sexta-feira. O terror dos barbeiros é o corte do jaca curtinho em V no final de semana. Mas aqui a gente te ensina a fazer isso aqui, esse corte de uma maneira simples. Logo não vai ser o seu terror. Pelo contrário, você vai querer fazer esse corte aqui, porque esse corte aqui é um corte que promove muito o seu trabalho, porque é um corte que, quando você faz bacana, ele destaca muito. Então, galera, agora eu vou estar utilizando o pente de zero totalmente alto. Como eu sempre falo, o cabelo é fino, a gente vai pular para zero, a gente usa ele alto, depois médio, depois baixo. O cabelo é médio ou grosso, a gente usa ele na metade, depois na baixa. Por quê? Se eu utilizar uma máquina muito baixa, quanto mais baixo, maior o risco de fazer uma marcação. De abacaiar e atrapalhar, tirar cabelo demais. Então eu vou utilizar ele totalmente alto porque esse cabelo é muito fino. E eu vou aqui, ó, trabalhar novamente, não estou me preocupando com a marcação. Eu estou só querendo clarear essa região para o próximo passo. A marcação vai sumir sozinha. No final do processo vai dar tudo certo. É essa que é a sua tranquilidade.
Você está fazendo o procedimento aqui, ó, sem se preocupar com a marcação da zero, porque você sabe que no final ela vai sumir se você tiver fazendo a técnica certa, fazendo a técnica certa do jeito certo. E o que vai garantir você fazer a técnica certa do jeito certo é você praticar, óbvio, né? E agora, a gente vai estar utilizando na metade. Vou colocar o dedo aqui para dar uma garantida que a lâmina não vai voltar em nada. E aí eu vou trabalhar um pouco acima da marca aqui com toda a sutileza. Eu estou mais preocupado com a conexão com as máquinas de cima, com a altura de cima aqui, do que com a marca em si. A marca já é certeiro que ela vai sumir. Eu tenho que me preocupar em não fazer novas marcações. A preocupação não é em sumir essa marca, é não fazer outra. E aí eu vou trabalhando com a mão bem leve, com mão de anjo mesmo, aquela mão mais leve do mundo. E agora eu já vou utilizar ela totalmente baixa. Quanto mais baixa, mais leve tem que ser minha mão. Se eu não fazer com a mão muito leve, galera, você faz um buraco aqui no corte e outra, não tem como consertar. Por que não tem como consertar? Porque você vai ter que subir. Para consertar, você vai ter que fazer outro corte. E que não vai ser o corte do jaca curtinho. E aí, seu cliente vai ficar triste, porque ele queria um corte do jaca curtinho. Low fade, né? Conhecido como low fade. E não vai ter. Eu vou retirar o excesso aqui. Novamente trabalhando com 3 dentinhos aqui, porque senão o perigo de eu fazer uma marcação muito grande aqui é muito grande. O perigo de eu fazer uma nova marcação. E aí, galera, essa aqui é a parte que é mais importante no corte. Se você não fazer isso aqui, é a mesma coisa de você lavar o carro e não passar o pretinho. Entendeu? Isso aqui é a mesma coisa de você, sei lá, lavar sua casa e não passar desinfetante. Essa aqui é a parte mais importante do corte em si. Não estou falando do acabamento. O acabamento é tão importante quanto. O que eu estou falando aqui é a hora de polir o corte. Se você não polir, você não vai conseguir entregar o resultado que você precisa. Agora eu vou estar utilizando o pente meio na metade e depois eu vou estar utilizando o pente zero para me vir refazendo algumas partes. Por que essa parte é importante? Eu não consigo entregar uma qualidade máxima se eu não vir polindo o corte. Isso aqui é todo o corte, 90% dos cortes que você vai fazer, você vai ter que vir fazendo isso aqui. Vendo, polindo e conferindo algumas partes para ver se está tudo bacana, tudo de acordo com os conformes. E aí eu já utilizei no ponto onde eu precisava, agora eu vou utilizar o pente zero totalmente alto. Lembrando que eu estou só polindo. Então eu não estou vindo passando ele todo, eu só estou passando os pontos mais importantes para me poder fazer uma conexão um pouco melhor. E você pode ver que eu não gasto muito tempo para fazer isso. Às vezes você deixa de entregar uma qualidade máxima só por causa de 3 minutos de diferença. Eu gasto 3 minutos, 2 minutos para me polir, mais ou menos, e vocês já podem ver como é que fica esse resultado aqui. O foco aqui não é corte na tesoura, então eu não vou mostrar eu cortando aqui em cima, eu já fiz uma parte do acabamento aqui. Então, o resultado é esse, galera. Se você quer fazer um trampo com qualidade, você tem que vir polindo. Esse é o nosso resultado aqui do dia a dia, fazendo um corte do jaca curtinho. Você não vai gastar muito tempo para poder fazer um corte desse aqui no seu dia a dia, beleza? Esse é o vídeo, tamo junto. Se você gosta de vídeo assim, já se inscreve no canal, assina o sininho das notificações, segue a gente aí que toda semana vai ter conteúdo. Tamo junto.